Olá, meus amados. Graça e paz, abençoados. Sejam todos bem-vindos. José Carneiro, estamos juntos, meu irmão. Chegamos para mais uma reflexão da palavra de Deus, tá bom? Muito obrigado a vocês. Eu não me canso de agradecer pelo carinho de vocês. Obrigado pelos comentários. Obrigado pelo like que você tem deixado aí, tá bom? Pelos compartilhamentos, enfim. Gratidão. Louvo a Deus pela vida de vocês. Simone, Tiago. Obrigado a todos vocês que comentam e fazem parte desta família aqui, tá bom? Vamos lá, abençoados. Vamos estudar um pouco acerca deste tema. Eu acredito que hoje eu serei breve, tá? Acabei de chegar da cidade resolvendo algumas coisas e aí montei aqui um sermão aqui. Já estava meditando e aí coloquei alguns versículos para a gente fazer alguns comentários, tá bom? Então vamos lá. Esse é o tema. O áudio tá tudo ok aí, abençoados? Estava ajeitando aqui. Eu acredito que esteja tudo certo. Esse é o tema. Além da carne, tu já existia nele. Queridos, pronto. Queridos, a maioria de todas as crenças religiosas, a maioria de todas as religiões do mundo, eles têm algo em comum. Isso na sua maioria. Eles têm algo em comum. Eles creem, eles acreditam em uma vida pós-morte. Observe que é esse sentimento, é essa esperança que motiva as religiões e os religiosos de um modo geral. E dentro deste conceito, nós não podemos dizer que eles estão errados, tá? A gente pode até bater contra a forma de doutrina, contra, né, a linha teológica, né, o raciocínio, o conceito. Mas em relação à esperança que a maioria das religiões tem em acreditar, né, não especificamente em um único Deus, unicristo, Senhor, mas enfim, seja lá qual seja, né, o seu Deus, mas a maioria das religiões, eles acreditam em uma vida pós a morte. Por quê? Isso é interessante. O apóstolo Paulo, falando na carta aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, no versículo 19, se não me falha a memória, Paulo disse: se nós esperarmos de Cristo somente neste mundo, nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu não me engano, está em 1 Coríntios 15, está ali entre os versículos 19 em diante, tá bom? Só para informação aqui. Então Paulo disse isso: se esperarmos em Cristo, em Deus, apenas neste plano terreno, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, como eu falei, a maioria das religiões, elas acreditam em uma vida depois que partirem daqui desse plano terreno. E nós não estamos isento disso, ou nós não pensamos diferente disto, nesse conceito de eternidade. Porque o conceito de eternidade, ele nasceu no nosso coração, no nosso espírito, e foi otorgado pelo próprio Criador. É claro que cada um tem a sua linha de raciocínio, sua teologia, sua percepção, mas essa questão de eternidade, né, de vida eterna, isso não está em um conceito humano, está em um conceito espiritual. Então, se alguém chega hoje para você e diz assim: olha, nós não somos espíritos, nós somos
seres humanos. Olha aqui, carne, né? Osso e sangue, nervos. Claro, biologicamente falando, nós sabemos disso. Mas no que tange a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa convicção, é que nós não estamos limitados apenas nesse conceito de humanidade. Queridos, se a gente fosse ficar limitado nesse conceito de humanidade, qual sentido teria nós falarmos de um Deus imortal, um Deus eterno, uma pátria eterna, uma vida eterna? Então não faria, pense comigo, por favor, não faria nenhum sentido você tentar explicar as coisas espirituais, né, ou as coisas misteriosas, ocultas, dependendo das religiões, as coisas místicas, né, dependendo das religiões, que cada um tem a sua forma. Não faria nenhum sentido você se esforçar para explicar algo que é eterno, que é espiritual, se você acreditar ou passar a acreditar que na verdade que não, que você, né, é apenas esse pedaço de carne que está aqui perambulando pela terra e que um dia você vai de fato morrer, né? E aí pronto, acabou a vida. Agora o que mais me impressiona é que esses pensamentos não estão vindo, sabe, do sistema religioso legalista. Esses pensamentos não estão vindo, sabe, dos judeus, da religião judaica, não está vindo do espiritismo, não está vindo do umbandista, sabe? Esses pensamentos não estão vindo dos extremistas religiosos do Oriente Médio, a ponto de se matarem, se explodirem, acreditando que vão para um paraíso, para uma eternidade, e lá se casar, acho que com 70 virgens, alguma coisa do tipo. Mas enfim, a questão é que todos têm essa ideia de eternidade, porque todos, na verdade, buscam isso, têm isso em si. Todos que eu falo, todos que acreditam na espiritualidade. Agora, como é que do nosso meio, pessoas que ministravam isso, né, e agora começam a dizer que, na verdade, nós não somos espíritos, que nós sempre fomos humanos. Claro, se eu olho com um olhar totalmente carnal, é claro que nós somos humanos. Mas, queridos, e esse é o tema, além da carne, tu já existia no Criador, tu já existia nele, tu fez parte do projeto de Deus. Se eu vou me limitar a essa natureza humana, que é fraca, que é debilitada, se eu vou me limitar a uma natureza humana, onde se muito viver é 70, como diz a próprias Escrituras, 80 anos já com fadiga e cansaço, então não faria sentido algum. Escute bem, no dia que eu pensar desta forma, que nós não somos algo a mais do que simplesmente o irmão Elcio, vocês que estão aí do outro lado, não faz sentido a gente falar de eternidade, não faz sentido falar de pátria eterna, não faz sentido falar de vida eterna, não faz sentido falar do Criador. Porque quando nós falamos dele, nós estamos pensando em coisas que não se diluem, coisas que não se corrompem, coisas que não acabam, que não se aniquilam, mas que permanecem para todo sempre. Vocês entenderam aqui esta pequena introdução? Pronto, então vamos voltar agora a nossa mente para as coisas espirituais. Vamos pensar agora como Deus. Deus não é espírito? É isso que Jesus falou para a mulher samaritana. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se espírito é apenas o fôlego de vida, como alguns estão aí já dizendo, que não existe espírito, o homem ser espiritual, mas o espírito na Bíblia é o fôlego de vida,
Então como é que Jesus falou aquilo para a mulher samaritana? Olha, Deus é espírito. Ah, então Deus é um fôlego também? E ele procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E aí, adorar em espírito é o quê? Não é com o teu homem interior, com a tua verdadeira identidade, não é o teu espírito que está alinhado ao Espírito de Deus, ou é só apenas com a tua vida? Porque espírito para alguns se tornou apenas fôlego de vida. Já pensaram nisso? Quando o apóstolo Paulo fala aos Romanos também, capítulo 12, versículo 11, dizendo, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Como é que você serve ao Senhor? Com a tua carne? Não, com o teu espírito. E espírito é o quê? É a tua respiração? É a tua vida? É o teu fôlego de vida? Claro que não, está além disso. Entenderam, abençoados? Está além de apenas uma vida, uma respiração, um fôlego de vida. Então, servir a Deus com o teu espírito é, de fato, manifestar verdadeiramente uma identidade que tu tem com Deus, que tu és um espírito com Ele. Amém? Eu quero que vocês entendam, eu não quero que vocês fiquem aqui me ouvindo e fiquem aí, sim, é, isso, tal. Não, eu não quero trazer confusão, eu quero trazer edificação. E, infelizmente, nós estamos vendo aí muita confusão, né? Já não basta no sistema religioso, mas agora mais essa, que você não é espírito, que não existe espírito coisíssima nenhuma. Então vamos lá, abençoado, vamos continuar crescendo, entendendo que nós somos espírito, sim. Nós não somos apenas um pedaço de carne que existe. Nós somos espírito. Além da carne, tu já existia nele ou com ele. Olha lá. Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim, antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que eu te formasse no ventre, Deus estava dizendo, eu te conheci. E aí? Antes de Jeremias ganhar forma, Deus já o conhecia. Eu não coloquei o texto de Salmo, porque o texto de Salmo não se refere muito a essa questão, mas tem tudo a ver quando Davi também disse, Salmo 139, lá no versículo 16, ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha determinado todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia ou existia. Tá bom? Então, ainda informe, Deus já conhecia e ele já havia pré-estabelecido tudo para Davi. Ainda informe no ventre. Mas Davi não era apenas um embrião que estava ali se desenvolvendo no ventre da mãe. Davi era algo além daquilo. Davi era algo além daquele espermatozoide. Davi não era apenas aquela formação biológica que estava acontecendo dentro daquele processo gradativo de crescimento e desenvolvimento. Bem como Jeremias. Viu aí? Que não faz sentido dizer que espírito na Bíblia é voltado apenas para fôlego de vida, é vida humana, não tem nada a ver. Há casos e casos, há textos e textos e contextos, tá bom? Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Viu aí? Então, era uma escolha, uma determinação de Deus, tudo antes de um plano humano, natural, biológico, carnal. Observe que o tratado de Deus conosco não é nessa coisa limitada da carne. É algo muito mais sublime, muito mais rico, muito mais excelso, elevado, grandioso, misterioso para os homens naturais, ou homem natural. Amém, abençoados? Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. O camarada não era nem nascido, Deus já tinha determinado, arquitetado tudo isso. Por quê? Porque ele era um espírito que Deus estava ali, no tempo dele, tinha enviado
E ali ele ganhou uma forma, ou seja, se revestiu de humanidade, de carne e sangue. Mas ele era um filho de Deus que é espírito, não carne. Como nós falamos, acho que foi anteontem, né? Uma mensagem maravilhosa aí, para a glória de Deus. Eu vi que foi muito bem aceita aí pelos irmãos. Deus não é pai de todos, nem todos são filhos de Deus. E Deus é pai de espíritos, não de carne. Deus não é pai de carne, Deus não é pai da carne. Que conversa é essa? Não, porque os filhos de Deus que participam de carne e sangue, ali está falando dos hebreus. Que nada, abençoado. Falando dos filhos espirituais que vieram participar de carne e sangue. Aí, olha um aí. Tá bom? O próprio Davi, por exemplo, quando ele diz que no ventre ainda informe, foi formado. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim, eu não coloquei aqui, mas eu vou citar. 8:29 Romanos. Aos que dantes ou de antemão conheceu, a estes predestinou, e aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Romanos 8:29 e 30. Aos que dantes conheceu de antemão. Como? Antes que te formasse no ventre, te conheci. Conheceu em um estado de espírito, não era carne, abençoado. Por isso que ele disse para Jó, onde estava tu, Jó? Quando eu lancei os fundamentos da terra, quando eu estendi as cortinas, quando eu estendi os céus, né? Quando eu criei todas as coisas, onde estava tu, Jó? Aí ele mesmo responde, certo, tu sabes, porque tu já eras nascido. Então observe que quando Deus já está falando ali com Jó, Deus não está falando em um âmbito humano, natural. Deus está falando de algo, sabe, espiritual. Falando da essência de Jó, daquilo, da verdadeira identidade de Jó, que não era o homem Jó. Tá? Não é o homem, é só a mulher fulana, não. Deus olha e vê seus filhos espíritos, porque Deus é espírito. Como é que nós vamos acreditar em um Deus que é espírito e acreditar que sou filho de Deus, mas eu não sou um espírito? Que conversa é essa, abençoado? É a mesma coisa você acreditar que uma galinha pode... É claro que galinha põe ovo, né? Mas vamos fazer aqui vamos exagerar aqui na maionese. Vamos viajar na maionese. Vamos exagerar aqui na força de expressão. Mesma coisa que você acreditar que uma galinha vai dar cria a um bezerro. Você acreditar em um Deus que é espírito, e você se diz filho de Deus, filho do eterno, você crê na pátria eterna, você crê na vida eterna, que não pode ser na carne. Carne não é eterna. Mas você não acredita que você é um espírito. É como se fosse uma galinha parindo um bezerro. Que não faz sentido, né? Tá bom, abençoado? Quem está entendendo o mistério? Então ele já nos conhecia. Olha aí. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Que alguém pode dizer, não, porque ali foi especificamente para Jeremias e tal. Acerca de Paulo. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Como assim? Se Paulo viveu uma vida toda dentro da religião, aprendeu aos pés de Gamaliel, perseguiu a igreja de Cristo, mas ele reconheceu que, na verdade, a escolha, a separação e o chamado de Deus, isso aconteceu, bem antes de um nascimento biológico de Paulo, bem antes de uma natureza humana. Isso já estava nos planos do eterno, porque isso foi decretado para o espírito e não para a carne. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Já havia um decreto, porque esse decreto não estava limitado ao homem, Paulo, o Saulo de Tarso. Mas foi algo que já estava no seu espírito, determinado, predeterminado, predestinado.
Isso chama pré-existência. Já existia uma vida que não era Paulo, que não era Saulo, porque espíritos, nós não sabemos o nome do espírito. Se tiver o nome do espírito lá no céu, um dia nós vamos ficar sabendo. Aqui nós não sabemos, tá bom? Diz em Apocalipse que você vai... Tem outro nome, tem uma pedra que tem um nome diferente, mas isso aí não tem nada a ver com a questão humana aqui. Então, se no céu você vai ter um nome próprio no seu espírito, aí eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito, não vou tentar aqui também inventar coisa. Não vou inventar de jeito nenhum, tá? Vamos ficar apenas com aquilo que a gente tem conteúdo. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Uma escolha independente da natureza humana de Paulo. Então a vida de Paulo, como a vida de Jeremias, as nossas vidas, não se limita, não está reduzida a uma natureza humana. Jó, falei dele, olha ele aí. Jó capítulo 10, versículo 11 e 12. De pele e de carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Espírito aqui é fôlego de vida? Hã? Não, abençoado. Espírito aqui está falando de uma existência, de uma essência, de um ser, de algo que é, não que tem, não que respira, é quem é. Entenderam, abençoados? Paulo falando lá em Atos dos Apóstolos 17, 28, Paulo disse, nele nós nos movemos, respiramos, viu aí? E existimos, viu? Se mover, respirar e existir é outra coisa totalmente diferente. Porque se a existência tem a ver apenas com fôlego de vida, Paulo não falaria isso. Nele nos movemos, respiramos, um fôlego de vida, o espírito de vida, o fôlego, a alma vivente. Mas ele também diz, existimos, nós existimos nele. É isso que Paulo disse. Atos 17, 28. Nele nos movemos, respiramos e existimos. Você existe em Deus. Por isso que Paulo falando aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, falando dentro daquele contexto do chamado, da eleição, predestinação, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Elegeu antes da fundação do mundo, antes da criação do cosmos. Como é que Deus iria eleger, escolher, predestinar algo antes da criação do cosmos, e você vir para cá dizer hoje que não, que você é apenas um ser humano, que não existe você ser um ser, um espírito. Se você não é um espírito, então você é um perdido, porque é os filhos da perdição que não possuem essa identidade eterna. São os filhos da perdição que não se identificam com isso. São os filhos da perdição que não se enxerga espiritualmente. São os filhos da perdição que não tem nenhum tipo de sentimento de dolo e nenhum tipo de convicção, de crença de uma vida pós-morte. Para ele tudo se resume aqui e o agora. É como eu falei, independente da religião, a maioria crê em uma vida pós-morte, porque é algo que é muito mais forte, muito mais, digamos assim, muito mais essencial do que algo natural, do que algo simplesmente carnal e humano. De pele e de carne me vestiste? Ué, se ele foi vestido, isso aqui é o que, abençoado? Por favor, me explique isso aqui.
Isso aqui tem a ver com o texto de Hebreus, capítulo 14, eu vou ler. Visto como os filhos participam de carne e sangue, todos nós somos espíritos participantes de carne e sangue, ou seja, estamos revestidos. E não só é Hebreu 2,14 não, olha aí. De pele e de carne me vestisse. Então já existia? Eu sou alguma coisa que fui vestido de pele, olha lá, de pele e de carne. Me vestiste, de ossos e nervos me tecestes. Entendeu aí? Entendeu o que Jó estava falando? Eu sou alguém, eu existo e fui revestido de pele, de carne, ossos e nervos. Então, eu fui revestido de uma matéria. Eu fui revestido de uma humanidade. Um espírito, um ser que foi revestido de uma humanidade, como Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o envelope, carne. Quem estava nele? Quem era que estava nele? Deus, o Pai, o Espírito. Então Jesus de Nazaré foi revestido. O próprio Deus, melhor dizendo, foi revestido de carne. Tá claro? Tá confuso? Por favor, me ajudem, que na próxima a gente vai melhorando o raciocínio. Então Jó está confessando que ele era algo muito além de carne e sangue. Ele era um espírito, olha lá, que foi revestido de carne. De pele e de carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste, vida, misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Ele era um espírito, sim, que foi revestido de pele, de carne, de ossos e de nervos. Viu aí? Tá claro? Pronto, vamos lá, meus irmãos. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Forma. É claro que Deus não formou dentro, né? Deus colocou dentro do homem, porque o espírito é primeiro. Nós somos primeiro espírito, corpo, e aí ganhamos uma inteligência, alma. Você é um espírito que foi revestido de pele, de ossos e de nervos, ou seja, ganhou um corpo e possui agora uma inteligência, um raciocínio, uma alma, sentimentos, gênio, não é isso? Zacarias 12:1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Ah, irmão, mas aqui é só sobre Israel. Zacarias está falando dentro de um pacto para os judeus, mas é claro que isso aqui não fica restrito apenas a Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, porque se assim fosse, Deus só estendeu o céu para Israel. Estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Como é que nós sabemos que somos um espírito que está revestido de carne? Porque tem um espírito dentro dele. Tem um espírito dentro de você. Aí os teólogos, os doutores modernos ficam, como assim? Que espírito que está dentro de mim? O que está dentro de mim são os órgãos internos, é o meu coração, é meu fígado, é o meu intestino grosso, intestino fino e belgado, e não sei o que. Ó, abençoado, quer ver tudo segundo a carne, né? Quer ver... Você quer ver a matéria? No seu corpo tem 75% de líquido, de água. Você quer ver isso? Quer enxergar Deus dessa forma? Olhando para uma carne que é podre? Foi isso que Jesus de Nazaré disse? As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne para nada presta. Jesus disse, orai e vigiai, porque a carne é o quê? Fraca, mas o espírito está o quê? O espírito está o quê? Como é que o espírito é o fôlego de vida? Por favor, os pregadores aí modernos aí que estão vindo aí com novidade. Cadê o versículo e o capítulo? Cadê o versículo e o capítulo? Foi Jesus que disse. A carne é fraca.
Orai e vigiai. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Qual era o espírito que estava pronto ali? A respiração? O fôlego de vida? Estava pronto? A vida estava pronta? É isso? Coisa rasa, né, abençoado? Tem nada a ver com Deus, que é espírito. Pronto, o irmão pegou aí o raciocínio do Lamassuri, ele me canta. Fique de fora não, viu, abençoado? Se não entendeu, volte lá a mensagem e comece lá do começo. Tá bom? Às vezes tem gente que entra no meio e aí pega um texto fora do contexto, mas é bom voltar. Eu sou assim, quando eu vou assistir mensagem, eu volto, pego todo o contexto para entender o raciocínio, ter um bom raciocínio. Tá bom? Então, pessoal, nós somos esse espírito que estamos revestidos de carne. Nós somos espirituais, sim. Nós não estamos na vida eterna ainda. A vida eterna já é uma garantia. Nós somos eternos, porque somos é o espírito, tá bom? Nós estamos na vida eterna porque vida eterna é Deus e nós estamos em Deus, tá bom? Nós não estamos morando na eternidade ainda, aí é diferente, porque estamos aqui ainda na terra. Olha lá, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Pronto. Quem era Deus? Espírito. Participou de carne e sangue. Na pessoa de quem? De Jesus de Nazaré. Então, quem era Jesus de Nazaré? Era um espírito do eterno revestido de carne. Quem é você? Quem é você? Fazer como um comediante que tem. Quem é você? Você é um espírito abençoado. Você não é isso que você se vê no espelho, tá? Às vezes eu venho ministrar aqui, tô tão cansado, a rinite alérgica ataca, sabe? Aí cria aqui umas bolsas, sabe? Dá uma coceira nos olhos, tem que usar um lubrificante, um colírio, tá? Às vezes você acorda o cabelo para cima, todo... Isso é carne, abençoado. Mas você não é isso, abençoado. Você é algo muito mais que isso. Você é um espírito perfeito do eterno que está revestido de uma humanidade para cumprir um propósito de Deus, para viver humanamente falando, porque participamos de duas naturezas. Foi plano do eterno isso. Tá bom? Não adianta vir para cá agora com os porquês. Se eu sou espírito, porque Deus me mandou para cá. Se eu sou espírito, porque eu tô com uma carne que sente dor. Se eu sou espírito, porque eu tenho fome. Se eu sou espírito, porque eu tenho sede. Para com isso, abençoado. Vamos separar carne de espírito? Viva a sua vida humanamente falando, desfrute, viaje, descanse, curta a sua vida, a sua família, vá na praia, vá no cinema, faça o que você quiser na sua vida. Tudo é lícito, né? Nem tudo convém, tá bom? Então, com moderação. Agora, entenda que no plano espiritual é eternidade. Tem nada mais a ver com nacionalidade, com carne, tá bom? Os filhos. E visto como os filhos participam de carne e sangue. Então, pessoal, filhos aqui não tem nada a ver com os hebreus. Tem a ver com espíritos que estavam participando de carne e de sangue. Ô irmão, por que tu diz isso? Eu digo isso porque o próprio escritor aos hebreus, que nós acreditamos que foi Paulo, ele mesmo falou acerca disso. Se eu pregar aqui só o capítulo 14 do versículo 2 e explicar do meu jeito, ao meu bel prazer, como estão fazendo, eu digo, abençoado espírito aí, é os hebreus, é só continuar lendo o texto e eu vou entender que é os hebreus. Tá, mas a carta continua, a carta tem revelação, entendeu? Então, visto como os filhos participam de carne e sangue, não é carne e sangue, eles participam. E o próprio versículo vai explicar como ele também participou. Então, Jesus, Deus, era carne e sangue? Não, mas ele participou. Então, os filhos é carne? Não, meu amado. Os filhos é espírito que participa, ou alguns já participaram e já voltaram para o Pai. Tá bom? Olha aí, 12:9. Olha aí a carta continuando. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, carnais, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos,
para vivermos. Pai de quê? Dos espíritos. Não está falando aqui que é pai da vida, do fôlego de vida, nada disso. Quem recebe? Pai dos espíritos para vivermos. Tá bom? E aqui nós encerramos, como eu falei, não vou prolongar muito hoje. Foi só para não ficarmos sem mensagem. Hebreus 12, 23. A igreja não é carne e sangue. A igreja não é templo. A igreja não é quatro paredes. A igreja não é pessoas físicas. No conceito de Deus, não. A igreja se reúne através do corpo, sim. Porque nós nos juntamos, aqui estamos virtualmente como igreja. Alguns irmãos dizem assim, é errado se reunir, não precisa se reunir. Ué, e por que o abençoado bota uma câmera aí e reúne pessoas? Isso aqui é uma reunião, ou não? Viu que não faz sentido? É errado se reunir porque nós estamos na pátria, estamos na eternidade, então é errado se reunir. Ué, então é errado também falar para as pessoas ouvirem, porque isso aqui também é uma reunião. Ou não? Claro que sim, abençoado. Ah, meus amados, a minha língua corta, sabia? Mas eu me controlo. Deus deu o espírito de domínio próprio, né? Deus deu o controle, né, irmão? Mas a língua às vezes coça, que é tanta bobagem, abençoado. É errado se reunir, é errado louvar. É errado levantar as mãos, é errado se você porventura quer se ajoelhar e fazer uma oração, uma confissão ao teu Criador. É errado, é religiosidade. A plantar batata, abençoados. É errado porque você já está no céu. É? Que céu é esse que você vive? Que você come, tem necessidades fisiológicas, sente dores, sente sede, sente sono. Isso é carne, abençoado. Isso é matéria. Que você é um espírito, você é. Mas já estão dizendo que não é mais. Complicou, né? A igreja dos primogênitos, inscrita ou enrolados nos céus. Tem outra tradução que é inscritos nos céus. Vocês chegaram a Deus. Já chegaram, não vai chegar mais. Já chegou. Nós estamos em Deus. O juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Não existe perfeição na carne, perfeição só no teu homem interior. Disse Paulo, ainda que o nosso homem exterior, carne, se corrompa, nosso homem interior, nosso espírito, se renova dia após dia. Tá bom? Fique com essa reflexão, eu espero que tenha te edificado. Tome cuidado com os ventos de doutrinas modernos, com nome de revelação, com nome de avanço, com nome de nível profundo, com nome disso, com nome daquilo, porque no dia que você perder a esperança de uma eternidade, e isso só pode ser espírito, não faz sentido você estar aqui dando amém, dando like e compartilhando e ouvindo falar de Deus, porque Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adoram em espírito. A carne é fraca, o espírito está pronto, o espírito está aperfeiçoado, o espírito é só um com ele, e o espírito aqui, nesses aspectos que nós apresentamos, não tem nada a ver com fôlego, o espírito de vida. Tá bom? Então, a Bíblia, abençoada, nós vamos encontrar base para tudo, mas tem que ter coerência, tem que ter uma perfeição, tem que ter capítulo e versículo, como diz meu irmão Lira, tem que ter um entendimento racional e não ficar pegando o versículo solto ali. Se eu quisesse ouvir, se eu quisesse ser bem, né, ganhar bastante visualizações aí, meu irmão, através de malabarismo com a Bíblia, eu fazia.
Porque cada versículo que eu ler, eu for interpretar o meu bel prazer passar para vocês, vocês podem até não receber, mas por curiosidade vocês vão assistir. Que negócio é esse? O irmão Elcio está dizendo agora que não é assim. Que negócio é esse? O irmão Elcio está dizendo agora que o dragão, na verdade, era a mulher da serpente. Que negócio é esse que o irmão Elcio está dizendo agora que Herodes, que foi comido de bicho, e na verdade o bicho, e BBB, e bababá. Então a gente inventaria um monte de coisa. Mas não é isso que nós queremos. Nós não queremos ibope, nós não queremos chamar atenção. Nós queremos edificação dentro de um entendimento racional, com cuidado, porque nós somos falhos, tá bom? Para que leve as pessoas a, de fato, descansar no eterno e entender que somos eternos nele. Graça e paz, beijo no coração de todos e meu muito obrigado e até a próxima.